Boa noite, queridos, queridas, querides, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Doris, Regina, Bianca, Deise, Jocasta, boa noite, pessoal, boa noite. Sérgio, bem-vindo, querido, boa noite. Boa noite a todos. Vejam vocês, semana passada eu falei na live sobre esse excesso de positivismo tóxico, não é? A síndrome da lente cor-de-rosa. E hoje eu vou falar de algo que parece o oposto. Parece que é o oposto, não é? Ah, como que é isso? A pessoa agora só vê do lado negativo. E claro que nós estamos repletos de pessoas que veem a vida por uma lente cinza, escura, não é nem cinza só, é cinza escura. E que contamina todo o ambiente com esse mal-estar crônico, com esse clima de amargura, de amargor, e que acham que isso é um way of life, um jeito de se viver, né? Então, eu me reconheço se a minha vida é um drama. E lá na frente, quem sabe o dia eu vou alcançar algo de que vai me trazer alegria, ou quem sabe na próxima vida. Não é? Tem muitas pessoas que pensam dessa maneira e acabam se eximindo, não vivendo na plenitude do que elas podem viver na atualidade e no presente. Então, existe muitas pessoas que falam sobre esses ciclos que as pessoas passam e que às vezes dura uma vida inteira, que é uma vida que eu sempre falo que é a vida inteira no mesmo minuto, a vida inteira no mesmo minuto. E o que significa isso, a vida inteira no mesmo minuto? Significa que você se repete ininterruptamente, você pode mudar os seus cenários, você pode mudar as situações de vida, só que o teu conteúdo emocional continua exatamente o mesmo, se repetindo, e muitas vezes com uma amargura crônica, com questões transgeracionais que vêm de pai, filho, avô, não de filho, mas que o filho ou nós mesmos recebemos de outras situações e que carrega muitas vezes uma tristeza que vai passando de geração para geração. E qual que é o pedido aqui? O pedido é você sair desse minuto. E como que você sai desse minuto? Percebendo que esses cenários podem ser totalmente diferentes, mas que eles têm um pano de fundo idêntico, que é o sentimento que todos os cenários estão trazendo e que é um sentimento que não explode em alegria, que não traz aquela vida, que não traz aquela alegria de viver. Eu vou falar um pouquinho sobre esses lutos mal vivenciados, que nós podemos ter lutos, vários lutos na vida e lutos de situações que não são saudáveis para nós. E lutos reais. Eu me lembro de uma paciente muito querida que ficou muitos anos comigo e que ela teve um falecimento em família muito precoce de um irmão aos 10 anos de idade. Eles estavam todos, uma fatalidade que aconteceu. Vou até contextualizar, porque ela contextualiza em outras situações também, e que eles estavam numa estrada e que estavam os 3 irmãos, ela, a irmã e o irmãozinho, e que de repente uma roda de um pneu de um outro lado da avenida foi pulando, aquelas fatalidades que você tem que estar naquele lugar, naquele momento para acontecer muitas vezes uma coisa boa e infelizmente muitas vezes uma tragédia. E eu sei que essa roda bateu em cima do carro e foi direto na cabeça do seu irmão, tirando a vida dele. O fato foi que, por mais luto que se tivesse feito sobre esse falecimento precoce, o clima
terrível da morte e do luto, ele foi se perpetuando. Então, por mais que eles quisessem ter uma vida boa, uma vida saudável, as situações ficaram totalmente obscurecidas. Essa minha paciente, ela foi fazer o processo do MDR, o processo da terapia, e de repente ela conseguiu se despedir de fato desse irmão, agradecer tudo que tinha acontecido, reprocessar todo o luto, tudo que ficou mal vivenciado na vida dela e na família. E foi muito interessante porque ela saiu desse primeiro minuto, desse 1 minuto que estava se repetindo ininterruptamente na vida dela, com uma visão negativa e com algo que nem ela tinha consciência de tão difícil que estava. E foi tão interessante porque ela saiu do consultório, foi até Ibirapuera e, surpreendentemente, ela começou a ver que as flores, as folhas tinham um colorido que antes realmente estavam com falta de oxigênio aqui dentro dela. E os cenários diferentes, é aquilo que eu falei no início, os cenários diferentes, ela poderia ir no Parque do Ibirapuera, ela poderia ir numa festa, passar pelo próprio casamento, mas ela carregava o mesmo minuto, Então, naquele instante, ela saiu daquele minuto e ela conseguiu ver a vida colorida. Ela saiu desse negativismo crônico que nem ela se dava conta que ela vivia neste breu, e ela começou a ver as cores da natureza, sentir o ar que ela estava respirando de uma maneira totalmente diferente. Então, muitos de nós vivemos nesse 1 minuto difícil e a gente vai repetindo como se fosse um sonho de um pesadelo em capítulos, e que ele vai aparecendo cada vez de uma forma diferente, no sentido de que algum dia nós possamos despertar. É como se, outro exemplo que eu dou para vocês, é como se existe uma pessoa que está mal do coração e de repente ela coloca um stent, né? Ela descobre que ela tem um coração mais frágil, coloca um stent e, surpreendentemente, a pessoa se sente mais capacitada para andar, mais capacitada para respirar, e olha para trás e fala assim: não é possível que eu passei tão mal e não me dava conta. Então, o alerta de hoje é para que nós possamos nos dar conta de que muitas vezes nós estamos repetindo o mesmo minuto difícil, emocionalmente difícil, muitas e muitas vezes em relacionamentos abusivos que se tornam autoabusivos, quando você acha que isso daí é normal, que baixa qualidade de vida é normal. E baixa qualidade de vida não é normal, nunca foi normal e nunca será. Baixa qualidade de vida é um costume, é uma invenção que a gente fala para nós mesmos quando a gente não tem ideia ampliada de que a gente pode despertar. Ou quando a gente não tem a coragem de seguir para o não sei. Quando a gente não acredita que atrás e depois de nós mesmos pode ter uma história muito diferente do que esse mesmo momento presente que você vive ininterruptamente. Então, essa live, ela fala também, né, uma citação do Nietzsche mesmo. Nietzsche falava disso. O Nietzsche olha que interessante, pessoal. Do eterno retorno. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O eterno retorno, o que significa isso? Significa que as situações mal resolvidas e as situações vão se repetindo exatamente nesse sentido. Essa questão do Nietzsche tem muitas interpretações. Uma delas que encaixa muito, muito bem aqui é a questão da repetição de situações mal resolvidas, dessa repetição de situações que têm baixa qualidade de vida e que vão se repetindo, e as pessoas vão achando que isso daqui é o normal, de que isso daqui é a vida. E não é que você está empurrando com a barriga sabendo que é ruim. Você inventa para você que é ok. E vai levando um lugar conhecido de tristeza, de depressão e de clima ruim. Às vezes o clima nem nasceu em você, é o clima da sua família, é você que passou uma guerra, é você que perdeu pessoas e você se perpetua nesse clima ininterruptamente. Isso daqui
é uma situação traumática, na maioria das vezes, que vai se repetindo como um pesadelo que precisa de você para despertar desse pesadelo e ver que a vida pode ser diferente. E no caso do que o Nietzsche fala, qual que é o antídoto para você romper com esse eterno retorno, que é exatamente esse negativismo crônico, essa trapaça emocional que nós fazemos a nós mesmos e que nós nem nos damos conta o quanto que nós estamos trapaceando a nossa própria qualidade de vida, as possibilidades existenciais que todos nós temos e todos nós, em algum lugar das nossas existências, a gente faz essa trapaça emocional. Mesmo que você viva num relacionamento abusivo e você se perpetue nesse sofrimento, achando que isso é karma, que isso daqui é uma situação que lá no dia seguinte, que nem a Scarlett O'Hara falava, vale a pena vocês assistirem E o Vento Levou, um filme muito antigo, que ela falava assim, amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo, eu deixo amanhã eu penso nisso. E a vida é o agora. E voltando para o Nietzsche, que eu não esqueci, ele traz o antídoto. Qual que é o antídoto da solução do eterno retorno do Nietzsche? A solução é aquele, parece igual, mas é totalmente diferente. Porque no eterno retorno você está mudando de cenários, mas a questão emocional se perpetua. Você pode estar na praia, você pode estar no campo, você pode estar no Ibirapuera. Aquela sensação negativa, aquele mal-estar, mesmo que você não tenha total consciência, você não consegue estar totalmente presente. E o antídoto é exatamente esse. Você, em um momento, você tem aquele presente, aquela sensação de presença absoluta, aquela sensação de presença sagrada, que você para, de fato, o tempo. Olha que interessante, parece um paradoxo. Quando você está no eterno retorno, você está eternamente repetindo a sensação emocional. Então é como se a tua vida inteira passasse num minuto. E tem gente que morre no mesmo minuto que nasceu, com a questão emocional idêntica. Não rompe esse tempo e esse tempo fica no mesmo minuto a vida inteira. E no eterno retorno, quando você sai do eterno retorno, que é a mesma questão de sair desse um minuto, você tem um tempo que você quer estender para a eternidade. É um tempo que é uma eternidade. Então, quando você tem essa sensação, que a minha paciente falou, que chegou lá no Ibirapuera, viu as cores das flores, sentiu o oxigênio, sentiu o ar, sabe aquele momento sagrado? As pessoas sempre usam esse momento sagrado no encontro de almas, no encontro na sexualidade, mas a gente vai ampliar isso daí para situações que são inerentes de nós, seres humanos. Tem gente que encontra isso num processo meditativo, tem gente que pode encontrar isso daí num banho, tomando um banho, não tem lugar. E eu desejo que vocês encontrem isso, se encontrem nesse um minuto sagrado, que não é aquele um minuto da vida inteira, e que vocês inaugurem em você esse lugar de expansão de prazer e de agradecimento, de amor, de situação que transcende toda a realidade vivida até então. Mas como que você consegue fazer isso daí? Fazendo zen, meditando? Pode até ser que você chegue nesse lugar e que isso sirva de âncora e de reforço, como um recurso que você sabe que esse lugar existe, mas você não consegue pegar, porque ele fugiu, ele escapou. E ele escapa mesmo, é um momento que você vive e que traz uma plenitude existencial que é espiritual, ela é fantástica e que não importa mais nada, não importa a comida, não importa o que vem depois, porque esse momento você está no seu absoluto. Esse é o seu absoluto. E vamos dizer que você sai desse momento, mas você ainda não conseguiu ancorar a sua vida toda neste momento, onde você pode fazer diversas coisas e ter com os diversos cenários situações tão prazerosas quanto com a qualidade de presença que você está tendo neste precioso momento, que é
o que o pessoal fala, o poder do agora. Eu falo que você, quando você está no flow, você pode estar nisso, quando você segue a sua onda naquele prazer, né, de você estar fazendo algo onde você se sente parte de todo o universo. Pode ser eu agora nessa live falando com vocês e fluindo espontaneamente na minha fala. Eu estou no meu flow, eu estou no meu melhor, eu estou muito feliz por estar acontecendo na minha existência dessa maneira e com esse propósito. Isso é um estado de presença absoluta. Eu posso estar bebendo um copo de água e estar nesse lugar de presença absoluta. Então, como que nós podemos ampliar esse recurso que todos nós temos para sair desse 1 minuto traumático, 1 minuto desastroso, onde muitas vezes nós estamos identificados ao longo de toda uma vida e vivendo em climas, em ambientes, em empresas que têm esse clima claustrofóbico, esse clima totalmente negativo e que faz uma grande trapaça para as pessoas, achando que a vida é só trabalho e que é tudo difícil, que dinheiro não é fácil conseguir. Olha as crenças pesarosas que nos são incutidas dia a dia. Você só vai ser feliz se você comprar aquela roupa. Você só vai ser feliz se você trabalhar arduamente. Então são crenças que são infundadas no sentido de trazer esse pesar. Essas são as trapaças emocionais. Esses são os lugares onde nós gastamos toda a nossa energia vital no mesmo minuto. E sabe qual que é esse minuto? O negativismo crônico. Este é o minuto de uma vida inteira e por várias situações que pode levar as pessoas a nem terem consciência que elas estão em baixa qualidade de vida. Então a live de hoje é para você se auto-questionar e ver em que lugar é que você tem a baixa qualidade de vida e ter certeza absoluta que sim, você pode despertar para o próximo passo, para o próximo degrau, para a próxima atitude e para a próxima escolha, a partir do momento que você tiver consciência de que lugar que você está e de que esse lugar não está bom, que você se repete numa sensação emocional ou que uma situação de vida te foi traumática e que você não consegue se libertar, ou uma relação traumática, ou uma situação abusiva, de relacionamento abusivo, e parar de inventar novas crenças para você, dizendo que isso é normal, que você amanhã, síndrome da Scarlett O'Hara, né? Amanhã eu resolvo, eu vou esperar um tempo e isso daí vai se solucionar. Não, a gente precisa de atitude, a vida é agora, é já, o momento é hoje. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem uma pseudo-segurança de instantes. Então, eu desejo que vocês saibam viver o agora, a presença do agora, e se tiver alguma dificuldade de sair desse emaranhado, que muitas vezes é tóxico, e ele se estende, e você está tomando consciência de que sim, você pode viver melhor, mas não sabe como, vá buscar um processo terapêutico, não invente situações na sua cabeça, sendo que a sua sensação emocional continua a mesma. Então a gente tem um corpo, nós temos um corpo, e esse corpo faz parte do nosso eu. 100%. E esse eu que nós temos, no corpo, ele está nos dizendo ininterruptamente o que é bom e o que é ruim para nós. A nossa mente muitas vezes mente para a gente. Mente porque ela está encharcada de crenças. E também porque ela pega o clima do ambiente e o corpo pega e se ressente também. Então vale você sair, você descolar de você mesmo e ser observador de si. A gente pode fazer isso. A nossa condição nos permite que nós tenhamos um espaço para que nós possamos, aliás, esse é o engate de hoje. Sai um pouco de você e percebe teu corpo. Sai desse dia a dia, desse mesmo minuto e se auto-observe. Veja o seu corpo, escute o que o seu corpo está dizendo a você, escute o que os ambientes estão causando em você e tome uma atitude em nome da vida. Então, esse é o meu recado de hoje, com muito amor para vocês.
e desejo que essa live faça todos saírem desse mesmo minuto, saírem desse eterno retorno e que vocês possam ter agora inúmeros cenários com bastante qualidade, sentindo oxigênio em tudo. Um super beijo para vocês. Quem tiver mais dúvida, me fala. A gente vai conversar. Deixa eu ver se tem alguma conversa aqui, alguma pergunta. Eu estou à disposição. Pode mandar nas postagens. E semana que vem a gente vem com mais um tema. Se alguém tiver sugestão de tema, eu estou bastante aberta para receber. Já recebi a semana passada um tema bastante interessante, que eu acho que vai fazer sentido para muitas pessoas. Então, aguardem, porque são temas que eu trabalho aqui com o ponto do despertar, que é quanto mais despertos, melhor. Ele fala, aqui eu falo muito de relacionamentos abusivos, sobre o autoabuso também e sobre o processo de despertar. Hoje eu falei da trapaça emocional, do negativismo crônico e esses temas que algumas pessoas, quem quiser pode me trazer, eles vão com certeza beneficiar esses pontos, além daqueles que eu pesquiso para nos ajudar, porque nós somos uma corrente humana de luz, para que a gente possa despertar cada vez mais. Então, um grande beijo, semana que vem estaremos aqui, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana.